Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo o que não estudo ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre essa figura bizarra aí, esse terrorista sem terra, bolsominion, que, enfim, foi explodir uma bomba lá, um artefato, enfim, né? Agora já tem uma discussão aí se é fogo de artifício, se é bomba, enfim, né? Mas tentou explodir essas bombas lá, esses fogos de artifício na frente do STF e morreu, né? Isso aí tem mais ou menos uns 4 dias, tá? E aí a discussão de hoje é a seguinte: Bolsonaro é o único culpado da morte do terrorista sem terra bolsominion? Vamos tentar pensar isso aí, pegando aqui como gancho um texto do Leonardo Sakamoto lá no Instagram, e aí depois vamos fazer uma reflexão articulando algumas questões que eu já, enfim, desenvolvi aqui nos últimos vídeos nos quais eu falei disso, beleza? Então, pessoal, antes eu deixo aqui com vocês mais uma vez a dica do meu romance, que acabou de sair aí, tá? O Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, e você leva 2 marcadores, tá aqui, ó, tá? De presente aí pra você. E anuncio também, tá? O meu último livro de poemas, que saiu no ano passado, tá? O último publicado, evidentemente, porque tem bem mais coisa aqui que ainda não está publicada. E aí você querendo adquirir o livro de poemas, ou romance, ou os 2 juntos, você leva os marcadores do mesmo jeito, tá? Então é só falar aí e a gente conversa a respeito. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do texto do Sakamoto, mas antes ainda, lembrando aqui, né, que o tema é esse, vamos começar falando disso, tá? Se essa questão lá tem a ver com o Bolsonaro ou não, tá? Quer dizer, se tem a ver só com o Bolsonaro ou não, porque com ele, evidentemente que tem a ver, né? Fica muito evidente, só os fanáticos bolsominions é que vão ficar negando isso o tempo todo, porque, enfim, né? As publicações do cara, enfim, né? Todo o tipo dele ali é bem o bolsonarista atual. E, enfim, de qualquer maneira, o Sakamoto pondera aqui se realmente é só isso, quer dizer, né, ele pondera aqui os 2 pesos e 2 medidas do Bolsonaro em relação, por exemplo, à questão do Adélio, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então tá aqui texto do Sakamoto lá no Instagram, tá? Ele diz o seguinte: Bolsonaro se esforçou nos últimos 6 anos para ligar Adélio Bispo ao PSOL, mesmo que o criminoso tivesse desfiliado do partido em 2014, 4 anos antes da facada que deu no então candidato à presidência em 2018. E quem quiser uma reflexão bacana sobre isso, está nesse livro aqui, tá? Da Consuelo Diegues, O Ovo da Serpente. Na verdade eu não terminei de ler esse livro ainda, mas a parte na qual ela fala sobre a facada eu já passei por ela, e é uma reflexão bacana aí que ela faz, tá? E aí, voltando aqui então ao Sakamoto, agora com Francisco Vanderlei Luiz, que foi candidato a vereador pelo PSOL, né? E se explodiu tentando mandar Alexandre de Moraes e o STF pelos ares, cumprindo um antigo sonho de extremistas, Jair frisou ao portal Metrópolis que ele entrou no partido 1 ano depois que o Unabomber catarinense disputou a eleição pela mesma agremiação em 2020. E na nota que publicou em sua conta no X Twitter, Bolsonaro defendeu que o caso configura, abre aspas, um fato isolado, e que, abre aspas de novo, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa, fecha aspas. Vale para Francisco, não vale para Adélio, né? Claro, né? A gente enfim, é importante lembrar aqui, é fundamental lembrar que quase tudo que o bolsonarismo significa e representa está baseado em mentiras, né? A mentira de projeto, a mentira de patriotismo, as fake news, enfim, né? Então não é novidade. Continua aqui o Sakamoto, né? A ex-esposa do Chaveiro, que se matou com uma das bombas que explodiu na Praça dos Três Poderes, afirmou à Polícia Federal que ele planejava um ataque ao STF desde que Jair perdeu a eleição em 2022. Fazia buscas no Google para viabilizar o atentado, cujo objetivo era matar o ministro Alexandre de Moraes, principal inimigo da extrema-direita por seu papel fundamental no bloqueio do golpe bolsonarista, tá? Enquanto isso, vão surgindo indícios de que Francisco planejou a ação incitado pelo discurso do ódio proferido pelo bolsonarismo radical. E diria mais, inclusive, né? O Alexandre de Moraes,
ele é um dos principais inimigos, né, da extrema-direita atual, não é nem só pelo papel fundamental dele no bloqueio do golpe bolsonarista, é porque ele representa para os bolsonaristas uma figura completamente diferente daquela que ele está ali funcionando e sendo, né, no STF, tá? Porque os bolsonaristas são completamente alienados, né? Esse é um ponto aí. Bom, e aí ele continua aqui, deixa eu ver aqui. Tal qual milhares de seguidores de Jair Bolsonaro, que romperam a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro de 2023, né? O irônico é que exaustivas investigações da Polícia Federal, que foram chanceladas pela Justiça, apontaram que Adélio não era peça de nenhuma conspiração, mas uma pessoa com graves problemas psicológicos. O ex-presidente nunca aceitou isso e sistematicamente culpava a esquerda por atentar contra a sua vida. Agora, apesar dos indícios de que Francisco Vanderlei Luiz seguia um caminho traçado por líderes da extrema-direita, com sucessivos planos contra a vida de Alexandre de Moraes e a integridade do STF, Jair pede paz e calma, né? E aí vamos lembrar aqui essa figurinha aí, se realmente é alguém que pode ser uma referência de paz e de calma, né? Vamos ver. Cinicamente, ignora que seus discursos contando mentiras sobre o processo eleitoral e a constante incitação contra Alexandre de Moraes tiveram tração na mente de Francisco. Vamos lembrar só aqui rapidinho, né? Algumas falas bem famosas do Bolsonaro, tá? Nesses últimos anos aí, nos quais ele passou a figurar como alguém, né, que tem algum valor aí para muita gente no Brasil. Então ele disse que queria fuzilar a petralhada, fazendo, né, enfim, transformando ali não dá para ver o que é aquilo direito, se é um cavalete de fotógrafo, ou enfim, alguma coisa do tipo ali. Ele está meio que simulando uma metralhadora e pedindo para metralhar, para fuzilar, né, a petralhada do Acre. Eu não sou coveiro, né, quando morreu gente na pandemia, eu não sou coveiro, né? Quem gosta de osso é cachorro, isso ele fazendo piada com, né, os mortos do Araguaia lá, com uma plaquinha do lado dele. Quem gosta de osso é cachorro. Enfim, tinha que matar uns 30 mil, né, na ditadura militar, matou pouco, tinha que matar uns 30 mil, etc e tal. Acabou que ele conseguiu, né, ele matou até mais que isso, 700 mil, né, na pandemia. O problema é que torturou e não matou. Isso também foi um discurso dele aí em relação à questão dos guerrilheiros lá da ditadura. E por último, o discurso dele patético lá, e enfim, inacreditável dele lá no impeachment da Dilma, dizendo que o Ustra era o pavor da Dilma Rousseff e tal, fazendo apologia a um torturador ali, né? Então, enfim, essa figurinha aí está pedindo paz e calma agora, né? E ao mesmo tempo querendo minimizar, enfim, a responsabilidade dele em todos esses absurdos que estão acontecendo aí, inclusive o 8 de janeiro, né? E mais, né, o Bolsonaro não é responsável por isso apenas pela via do discurso direto, mas também pela via das conexões ideológicas e do próprio projeto dele, né? Basta pensar nos projetos dele de armar a população, de explodir aí arma na mão de todo mundo. Isso gerou um monte de morte no Brasil nos últimos anos que não aconteciam antes, um tipo de morte, inclusive em escolas, né? Gente entrando e matando gente em escola, quer dizer, né? E vale lembrar também que esse comportamento, né, dessas figurinhas aí que eu tenho refletido nos últimos vídeos é um comportamento típico de milicianos, quer dizer, não tem vínculo com nenhuma ideia de sociedade, com nenhum tipo de lógica de acordo, enfim, nada do tipo. É um anarquismo violento e tosco, sem nenhuma conexão com nada, né? E isso lembra muito as milícias. As milícias são talvez um dos exemplos, né, mais significativos dos extremos dessa ideia neoliberal de Estado mínimo, né? São as milícias. Elas substituem o Estado mínimo, né? E, bom, então, e aí isso tem conexão também com os vínculos do Bolsonaro com os Estados Unidos, com a ideologia dos Estados Unidos e com tudo aquilo ali, com tudo o que aquilo representa no nível da violência, né? Enfim. E, por último, antes da gente chegar aqui no restante aqui do vídeo, vale dizer o seguinte: eu falei dessa expressão do Osama sem lado, né, nos últimos vídeos aí, e faltou explicar um detalhe, quer dizer, eu considero esse tipo de figura, né, que é esse sujeito aí que foi lá e tal, se explodiu, achando que estava ali combatendo o STF, salvando o país,
uma mistura, como eu falei aqui, do Robinson Crusoe com o Robin Hood. É uma coisa meio bizarra, um individualismo radical misturado com messianismo muito mal desenhado, etc. e tal. Quer dizer, e aí eu chamei de Osama sem lado, não porque eu acho que ele não tenha lado, mas pelo fato de que nitidamente ele não sabe o lado que ele tem. Esse é o ponto, né? Quer dizer, está apoiando um tipo de grupo e achando que está... É a posição de todos os alienados, ou ingênuos, ou incautos, enfim, o nome que se queira dar, que acreditaram, que continuam acreditando nos últimos anos aí, que o Bolsonaro tem algum tipo de vocação para ser um patriota, né? Não tem nenhuma vocação, absolutamente nenhuma, né? Não passa de um neo-autoritário que está ali, se vinculou aos neoliberais, muito mais pela via do que os neoliberais negam do que por qualquer tipo de vínculo proativo, de projeto, de médio e longo prazo. Não tem nenhum, né? Bom, e aí o Estadão publicou aqui uma notícia comprovando, né, que essa figura é um bolsonarista, né? Homem que morreu em Brasília após explosão anunciou atentado pela internet. Saiba quem ele é. Dono do carro que tinha explosivos, foi candidato a vereador pelo PL em município de Santa Catarina em 2020 e reproduziu teorias conspiratórias e fez ataques a Lula, Arthur Lira, Pacheco, que é o Rodrigo Pacheco do Senado, né, e ao STF. Tá? E aí eles dizem aqui, né, o carro que explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados na noite desta quarta-feira pertencia a Francisco Vanderlei Luiz, natural de Santa Catarina. Uma hora antes da explosão, ele fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente Lula e aos presidentes das duas casas do Congresso Nacional, quer dizer, o Senado e o Congresso. Francisco Luiz, conhecido como Tio França, é o mesmo homem que foi encontrado morto em frente ao tribunal após as explosões nesta quarta-feira. Só aqui você já percebe que é uma figura... É um pouco isso que eu também tenho tentado refletir nos últimos vídeos aqui, essa coisa meio homológica, e que eu também vou fazer para o vídeo de amanhã uma reflexão sobre um texto do Byung-Chul Han falando sobre isso. Que, como está tudo muito estranhamente parecido, né, e misturado, as pessoas não conseguem mais distinguir. E aí você vê uma bizarrice dessa, quer dizer, o cara faz ali críticas patéticas, vazias e sem nenhum tipo de distinção razoável para o Lula, para o Alexandre de Moraes e para o Arthur Lira, que é um bolsonarista, né? E para o Rodrigo Pacheco, que se não é um bolsonarista ali como o Arthur Lira, é um direitista, né? Assim como Bolsonaro. Então, assim, né, é a mesma coisa daquela mulher que foi presa lá no 8 de janeiro, eu fiz vídeo aqui falando sobre ela, e estava lá dentro, invadiu lá o Congresso e começou a apontar para umas mesas, assim, onde tinha umas figuras ali, todas elas bolsonaristas, ou de direita. E como se estivesse ali, né, fazendo uma crítica à esquerda, quer dizer, essa gente viaja, né, tão bugados, né, como eu falei aqui no vídeo de ontem. Bom, e aí para finalizar... Eles dizem aqui, em seu perfil no Facebook, Luiz reproduzia teorias conspiratórias anticomunistas, né, como o QAnon, populares na extrema-direita dos Estados Unidos. Em 2020, foi candidato a vereador e tal, né, em Santa Catarina, pelo PL, partido hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a visitar o plenário da corte no dia 24 de agosto e ainda postou uma foto do local. E disse o seguinte, deixaram a raposa entrar no galinheiro, no chiqueiro. E Francisco Luiz reproduziu em seu perfil no Facebook mensagens que mandou para ele mesmo no WhatsApp. Após as 22 horas, o Facebook tirou do ar o perfil de Francisco Luiz. Quer dizer, chamou o STF de galinheiro, quer dizer, ele está ali reproduzindo a opinião do Bolsonaro, evidentemente, né? E por último, o que mostra aqui mais evidentemente ainda que ele é bolsonarista, né, tá aqui. Em seu Facebook ele segue várias páginas de direita, como Movimento Avança Brasil, do Rio Grande do Sul, Espaço Enéas Carneiro, Terça Livre, que é daquela figurinha Alan dos Santos, que está lá foragido nos Estados Unidos, Brasil Paralelo, né, Jornal da Cidade Online, Jair Messias Bolsonaro e Olavo de Carvalho. Precisa dizer mais alguma coisa? Né? Enfim, é o combo completo, né? E em sua conta no X, o antigo Twitter, ao mesmo padrão, tá? E aí, para finalizar aqui, uma notícia do Poder 360, tá? Oportunistas, entre aspas, buscam relacionar Bolsonaro a explosões, diz o filho dele, né? O filho Eduardo Bolsonaro disse que o episódio com o Homem-Bomba na Praça dos Três Poderes é usado para atrapalhar a anistia do 8 de janeiro, porque, na verdade,
eles estão querendo anistiar aquela gente que explodiu lá, que destruiu, né, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e o STF. Eles estão querendo isso, via Congresso, via projeto de lei, etc. e tal, né? E aí ele está tentando defender a tese patética, absurda, o cara se matou para poder, olha, né, olha só, né, a esquerda de repente foi lá, né, pagou o cara para ele se matar e para, entendeu? E para poder impedir que se faça anistia lá. Quer dizer, essa gente viaja, né? É uma burrice assim inacreditável. Mas tem gente que reproduz isso nas redes sociais, que acredita nessas versões mesmo, é um negócio inacreditável. E aí dizem aqui, né, que ele disse que há narrativas falsas e oportunistas que buscam vincular as explosões na Praça dos Três Poderes ao Bozo e à direita. Não existe nenhuma narrativa falsa, o que existe são as páginas de redes sociais do cara que estão lá, né, para todo mundo ver, né? Em nota publicada nas redes sociais, ele disse que há um propósito malicioso para interromper a tramitação do PL da anistia. Governistas, ministros do STF e o diretor-geral da Polícia Federal defenderam o engavetamento do projeto que propõe perdoar os envolvidos no 8 de janeiro depois do episódio. Tá? Então, enfim, bizarro isso, né? E ele finaliza dizendo aqui, na nota, né, do filhote do Bozo lá: a tentativa de instrumentalização de uma tragédia desta magnitude pela esquerda para fins políticos revela uma preocupante falência moral, evidenciando a falta de compaixão daqueles que, mesmo diante de um indivíduo com claros distúrbios mentais, que tragicamente tirou a própria vida, optam por explorar o incidente para alcançar seus objetivos políticos e tentar justificar perseguições e abusos contra a oposição. Como eu provei aqui, né, em todo esse período anterior do vídeo, não se sustenta essa tese, porque as páginas dele são vinculadas ao Bolsonaro, à direita, todas essas páginazinhas de direita que são conspiratórias, estúpidas, violentas e, enfim, né, mostra nitidamente a figura, né, a pessoa que esse cara era, né? E aí, por último, ele defende que 3 fatos provariam que o Bozo e o seu campo político não tiveram relação com o episódio. Diz que se tratou de um suicídio, longe de ser suicídio, né? Não parece ter sido um suicídio. Ele disse que o cara foi candidato pelo PL em 2020, antes da filiação do Bolsonaro, e isso, então, esse argumento aqui acaba com a tese dele sobre o tal Adélio, que foi vinculado ao PSOL muito tempo antes de fazer aquela cagada com o Bolsonaro lá, né? E por último ele diz que mensagens publicadas nas redes sociais mostram que ele era crítico de Lula e do ex-presidente. Isso aqui para mim não prova nada, não prova nenhuma desconexão do sujeito com o bolsonarismo. O que isso prova é essa estupidez homológica dessa gente. Eles criticam todo mundo, todo político é ladrão, é tudo um bando de isso, um bando daquilo, a política não presta, etc e tal. Começa a botar todo mundo no mesmo bojo e aí, né, enfim, acaba nisso aqui, né? Resta saber qual é a crítica que ele faz ao Lula e qual é a crítica que ele faz ao Bolsonaro, porque são figuras completamente diferentes, né? Enfim. E por último ele afirma que em um momento em que o Brasil precisa de união, a verdade deve sempre prevalecer sobre interesses políticos mesquinhos e divisivos. Agora estão falando em união, né? Passaram 4 anos vomitando ódio, lixo, baixo nível, crime, né? Incitação ao golpe, reunião para golpe e fechar estrada para impedir as pessoas de votar, enfim, né? E agora querem união. Eles não querem união, eles querem tranquilidade para continuar articulando golpe. É isso que eles querem, né? Então, pessoal, e aí o Bolsonaro, né, disse: é terrível ver pessoas fazendo esse tipo de postagem enquanto um homem morreu, e etc e tal, né? O Bolsonaro também tem aqui, tá rolando lá numa página chamada Anti-Bolsonarismo, um vídeo com o Bolsonaro numa reunião lá, dizendo: você repita comigo, eu juro dar a minha vida pela liberdade. Então, quer dizer, né? Mas ele não incitou ódio, não incitou nada, não, longe disso. Então, pessoal, vamos então pensar rapidamente aqui nessa questão, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Articulando aqui com os temas dos últimos vídeos, tá? Vamos lá. Rapidamente aqui, ó. Tudo isso tem conexão, já falei aqui, vou apenas mostrar os livros rapidamente, com uma parcela significativa da população que se vincula de maneira estrita, ingênua, alienada a um pedaço da complexidade, entendendo esse pedaço como a única coisa que existe e buscando enxergar nos outros
nas outras parcelas, nas outras fatias da complexidade mais ampla da vida, da realidade brasileira, essa que a pessoa está vinculada de maneira estrita, né? Então, enfim, isso, a razão cínica é assim, certo? Agora, esse sujeito lá nitidamente não é um cínico, né? Não era, né, um cínico, ele está ali num outro barato. O neoliberalismo também é. Normalmente os cínicos e os neoliberais não saem, digamos, né, feridos de nada, né? Eles, pelo contrário, eles lucram com isso. Mas é uma visão tão ingênua quanto, né, na medida em que ignora outras parcelas da complexidade da realidade, tá? E essa lógicazinha do antissistema, né, que é isso, então, isso aqui é o que estava na cabeça dessa figurinha lá, tá? Junto com o messianismo, né, do Bolsonaro. A reflexidade negativa da direita brasileira, e aí isso reflete, enfim, né, acaba, como eu falei no vídeo de ontem, né, bugando a cabeça do cara, ele começa a ficar uma pessoa violenta, né? Por quê? Porque ele não enxerga nas outras fatias da realidade aquela coisa, enfim, aquela perspectiva restritiva, limitada, reducionista dele, né? E aí ele começa, ou alguns se desesperam, outros, enfim, né, passam a ignorar, e outros começam a ficar violentos, né? E aí acaba virando uma máquina do ódio, e que está gerando uma série de problemas aí no Brasil, tá? Lembro também da questão do manifesto do Oswald, porque em alguma medida essa mesma lógica de vingança que está aqui no manifesto do Oswald de Andrade, ainda que haja uma série de diferenças que são históricas, que são, enfim, contextuais, etc. e tal, mas essa parcela de vingança que existe aqui é a mesma que existe naquela galerinha que acredita que o que existe é o individualismo, o indivíduo, então, portanto, tudo que não faz parte dessa ideia, então acaba virando um mecanismo, ou acaba virando um foco, né, melhor dizendo, de raiva, de ódio, de vingança, e é assim com o Estado, com o país, com a sociedade, com a coletividade, etc. e tal, né? Então, enfim, é importante ponderar isso aí, tá? E isso fica evidente na forma como o exército no Brasil se comporta, né, historicamente, tá? Essa coisa da violência, e tudo mais. Isso também ficou evidente lá na questão do 8 de janeiro, né, do ano passado, tá? E aí, eu deixo para vocês aqui, deixa eu ver o tempo aqui, um trecho da Higina Moreira Bruz nesse livro aqui, tá? Em busca de um lugar pós-utópico, do visível ao tangível. Ela está refletindo aqui a questão do simulacro do Jean Baudrillard, e ela diz algumas coisas interessantes aqui, que inclusive tem conexão com o que eu falei ontem sobre a questão do terrorismo, né? Ela diz que, enfim, que a gente está vivendo essa época que ela chama aqui de o não lugar de todos os lugares. Essa é a ideia do Jean Baudrillard de simulacro, que seria o não lugar de todos os lugares, e existe apenas uma diferença da minha perspectiva para dele, até para dela mesmo, né? Quer dizer, isso que ele está chamando de não lugar de todos os lugares acaba gerando uma certa visão algo ingênua, como aquela do texto do Byung-Chul Han, que ele diz que o referente real desapareceu, né? Então, quer dizer, no fundo a gente não está vivendo um não lugar, e como é que ela diz aqui? O não lugar de todos os lugares. A gente está vivendo uma complexidade, e as pessoas que estão enxergando a coisa dessa maneira é porque estão presas numa ideia, achando que todas as outras têm que, têm que corresponder a essa. E aí, enfim, né, isso não sustenta, né? E aí ela diz aqui que, na página 27, que as pessoas não mais se dirigem ao poder econômico e político, mas ao poder terrorista dos meios de comunicação de massa, dos signos da cultura dominante, que, lembremos mais uma vez, é uma cultura semiúrgica, né? Quer dizer, ela está falando de um terrorismo que é um terrorismo simbólico, tá? E isso explica, na verdade, não exatamente essa visão, né, de que não há mais lugar, mas sim explica a homologia que acaba jogando a pessoa num bug, né? A pessoa começa a ignorar tanto as diferenças quanto a complexidade mais ampla do cenário. E, no limite, isso acaba gerando violência mesmo, né? O Byung-Chul Han, vocês vão ver, vai chamar isso de a violência do igual, né? E, por último, ela diz um negócio aqui na página 34, que é muito importante, que sintetiza isso, tá?
Ela diz: não há jogo político à vista num universo onde as diferenças históricas e culturais são neutralizadas e homogeneizadas, onde todo o social é disciplinado, onde todos os territórios foram esquadrinhados, onde se pretende domesticar o próprio acaso. Quer dizer, né, nesse limite aí de bug, né, acaba o jogo político. E aí, como eu falei aqui, tem gente que cada um reage de uma maneira. Tem muita gente aí, inclusive no Brasil existe o problema da história que a gente tem, né? E quando a gente sabe disso, a gente entende por que muita gente está reagindo de maneira violenta aí nesse sentido, tá? Por conta dessa aparente homologia e dessa falta de um debate mais complexo e, enfim, né? E de figuras diferentes do Bolsonaro para poder, digamos, né? Liderar esses debates aí e tal, tá? E aí, pessoal, para finalizar, duas coisinhas rápidas aqui, deixa eu ver o tempo, que é o seguinte. Então, um trecho do Byung-Chul Han, só para deixar aqui com vocês. O Byung-Chul Han, porque eu vou fazer mais um vídeo para amanhã falando desse livro aqui do Byung-Chul Han de maneira mais específica, tá? Mas apenas para poder demonstrar que ele concorda com ela, né? Ele fala de um terror do igual, tá? Aqui na página 7. E aí depois ele diz o seguinte aqui na página 18, né? A proliferação do igual, que é essa coisa do não lugar, que é o de todos os lugares, né? Que ela está desenhando ali. A proliferação do igual é uma plenitude na qual transluz ainda o vazio. A expulsão do outro, da diferença, portanto, né? Traz um vazio adiposo da plenitude. E aí ele continua aqui e diz, na página 23, uma coisinha que sintetiza isso aí, e depois eu finalizo com um textinho que eu fiz aqui para poder trazer de volta aquela questão do Robinson Crusoe e do Robin Hood de ontem, tá? Diz o Byung-Chul Han aqui, tá? Violência do global e terrorismo. A violência do global, como violência do igual, aniquila a negatividade do outro, do singular, do incomparável, que prejudica a circulação de informação, comunicação e capital. Justo lá onde o igual esbarra no igual, ela alcança a velocidade máxima. A velocidade do igual, tudo no igual, a velocidade do global, que aplana tudo no igual e erige um inferno do igual, produz uma contraforça destrutiva. Daí essa violência bizarra que a gente está vendo aí, né? E quando o Byung-Chul Han diz aqui, né, que aniquila a negatividade do outro, do singular, do incomparável, esse outro do global é também o local, né, que tá meio que desapareceu para muita gente aí, tá? Enfim, e de certa forma, o local ele também é um outro do indivíduo, né, no jogo social. E isso também está meio que sumido na cabeça da direita brasileira de maneira geral, dos neoliberais, dos bolsominions e tudo mais, tá? E isso explica em parte o que está rolando aí. Agora, uma última questão aqui, tá? Para a gente finalizar, para a gente sintetizar com a questão do Robinson Crusoe e do Robin Hood de ontem, tá? É a reflexividade negativa não refletida, isso que eu tenho apontado aqui, né, que faz com que o Robinson Crusoe da direita brasileira acredite que é uma espécie de Robin Hood, né? E, bom, é uma galera que defende o individualismo e, ao mesmo tempo, se acham patriotas e querem defender o país do sistema, né? Que eles desenham muito mal, né? Que eles enxergam na esquerda, no STF e na mídia de massa, e nesse caso específico, meramente porque associam de forma ingênua a mídia de massa à esquerda pela via do comportamento, enfim. Só que não dá para ser Robinson Crusoe e Robin Hood ao mesmo tempo, né? Porque a defesa do individualismo extremo, Estado mínimo, etc., Robinson Crusoe, é antagônica e inibe a visão coletiva. E toda vez que o Crusoe bolsominion decide posar de Robin Hood, a própria parte Crusoe dele, né, o seu isolamento e redução da realidade, impede que ele perceba que o Robin Hood que existe dentro dele não passa de um joguete nas mãos da verdadeira hegemonia de poder brasileira, que são os neoliberais. Tá? E um último ponto aqui é o seguinte, então a gente tem dois tipos, né, de individualista nesse sentido específico. O individualista retardado, que é o neoliberal, e que perde o social de vista completamente e passa a ser uma mistura de Robinson Crusoe com o Nomadland, né, que é aquele filme lá que ganhou o Oscar. E tem o individualista que não é retardado, é retardatário, né, que nesse caso ainda é pior ainda, né? É o bolsominion que continua conservador, mas quer associar isso com o neoliberalismo. Acaba ou virando um idiota de tipo guru ou pastor,
tipo Pablo Marçal, né, Malafaia, mesmo que tenham dinheiro, né? Ou mesmo um herói, né, um herói populista como Bolsonaro, ou acaba virando um terrorista sem terra, né, contra tudo que está aí, sem propor alternativa nenhuma que dê conta do aspecto social da complexidade. Deixa eu ver o tempo aqui para ver se vai dar tempo, né? Os dois são anticomplexos e essa mistura de individualismo com messianismo desconectado do social e antissistema, no limite, leva a uma espécie de dilema do Robin Robinson, digamos, né? O Robin Hood mal desenhado que existe na cabeça do cara não consegue mais enxergar a cidade de Nottingham, né? Que é justamente aquela que o Robin Hood quer, enfim, né, combater. Com clareza por um motivo curioso. O Robinson Crusoe que existe ali no bando que resiste contra o sistema na floresta de Sherwood, é uma espécie de xerife de Nottingham infiltrado, ou seja, todo Minion é uma espécie de Robin Hood míope com um Paulo Guedes, um xerife de Nottingham infiltrado no bando. E aí ele acha que está roubando do rico, do sistema para dar para o pobre, mas no fundo essa grana do sistema acaba sempre voltando para o próprio sistema, desviada ou desdesviada, né, pelo xerife de Nottingham infiltrado. No limite, o cara acaba explodindo a floresta de Sherwood achando que está explodindo o palácio de Nottingham e acaba morrendo junto. Beleza, pessoal? Então um pouco isso aí, tá? Foi mais ou menos um resumo aqui usando essas figuras para a gente tentar entender essa figurinha bizarra que morreu outro dia aí, tá? E a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto. Fui.